Olá, pessoal. Meu nome é Dani Mazer, eu sou produtora e coordenadora de eventos há mais ou menos 22 anos e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho, passar um pouquinho dessa experiência e conversar com vocês sobre etapas de construção de um evento, tá? É, eu dividi esta oficina em três etapas, né? A concepção, a organização, o planejamento e o orçamento, a comunicação e a logística e a execução de um evento. Vamos lá então, vamos entender um pouquinho sobre essa oficina, primeiramente, né? Quais as minhas intenções. A gente sente que no mercado de hoje em dia faz cada vez mais necessário terem profissionais capacitados e mais independentes para criar e fazer um evento. Eu digo, essa oficina ela é realmente dedicada para aqueles iniciantes na área de produção ou para artistas que querem organizar o seu evento de uma forma melhor. E ela vai abranger as principais fases para que você tire o seu evento do papel e coloque ele em prática de um jeito profissional, de um jeito podendo participar de editais e entre outros. É uma organização geral. Sobre a primeira coisa que você deve fazer, qualquer que seja o seu evento. Então a gente pode falar de shows, a gente pode falar de exposições, a gente pode falar de vídeos e conferências, seja ele cultural ou corporativo. A primeira coisa é você tirar essa ideia e colocar ela em um papel, tá? Uh, dedicar um tempo, né, para essa organização. O que você quer com esse evento, tá? Então, indo para a parte de organização e a escrita dela, eu diria que você dividiria isso bem organizadamente em três partes. A primeira parte é que você informe o objetivo desse projeto. Na segunda parte, que você descreva o desenvolvimento do projeto, as definições, as escolhas ao que vem esse objetivo, qual a sua equipe, o que você está planejando. E a terceira parte, que você informa os objetivos gerais do que você quer, da onde você quer chegar com ele, tá? Esse é um formato de apresentação que pode servir para captação de recursos, mas pode servir muito para editais e fomentos, da onde boa parte dos artistas consegue, né? Quando não tem uma verba direta, eles conseguem, através de editais, pôr esses eventos em prática. Isso eu tô falando, gente, desde peças de teatro a shows, como eu já falei antes, a DJs, a filmagens ou mesmo a projeções, enfim, eventos de rua, qualquer um desses. Então vamos lá. Qual é o segundo prazo? O segundo passo para organização desse evento que a gente está falando? É um plano de trabalho. É saber quanto tempo você precisa para organizar esse teu evento. Então tá, então vamos lá. Você já escreveu, você já imaginou o que você queria, você já pôs ele no papel, você já fez uma apresentação dele com os instrumentos que você tem em mãos, né, para falar, e aí você vai pensar na organização e concepção. Então, na minha experiência, é mais ou menos um mês para a concepção e a organização do projeto. Um mês na parte de que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a contratação de pessoas. Pelo menos 2 meses de divulgação. E no final, principalmente para editais, você tem a prestação de contas. Então, deixe né, esse mês final para sua prestação de contas. Isso é lógico que eu estou dando um exemplo básico de uma organização de um show,
por exemplo, uma exposição, por exemplo, tá? Mais ou menos 4, 5 meses para você conseguir do início ao fim ter esse projeto fechado. Outros tipos de eventos podem demorar mais que isso. Como se você está falando de um festival, por exemplo. Você leva de 4 a 12 meses, dependendo do tamanho da divulgação, do tamanho da sua equipe, do tamanho da sua contratação. A gravação de um LP, você vai ter também a parte criativa do artista, que vai depender de um tempo para conceber a sua obra, né? A sua pintura, a sua música. Então, existem variantes, ok? E aí, como é que a gente organiza tudo isso? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de uma planilha, de um plano de trabalho. A gente divide esse plano de trabalho nas colunas, as descrições em produção, pré-produção, divulgação, comunicação. Vocês vão ver que a minha planilha aqui está mais detalhada do que isso, tá? Porque a gente vai da produção a pré, a sessão de espaço, caso vocês necessitem para uma gravação. Vocês têm aqui oficinas, palestras, divulgação, que é o tempo que esse evento está acontecendo. Às vezes ele acontece em uma noite só, tá? No final das contas, a divulgação, o registro e a prestação de contas. E vocês vão ver também que nessa planilha, nas colunas, eu dividi ela por mês, mas elas podem ser divididas por dias ou semanas. Eu acho mais fácil trabalhar mensalmente. Tem pessoas que preferem trabalhar semanalmente. Isso também vai depender do projeto de vocês. Mas basicamente, isso daqui é um plano muito importante a ser seguido. E ele é muito importante também para ser apresentado em editais. E uma vez esse plano estabelecido, você consegue ter claramente a ideia do que é o seu orçamento, tá? Nessa parte aqui, você vai colocar dentro de uma planilha também tudo que é necessário para que aquele evento aconteça. E você vai sim fazer orçamentos, 2, 3 orçamentos com fornecedores diferentes. Você vai fazer a escolha da equipe que vai estar trabalhando com você. Tudo isso é colocado dentro da planilha, tá? Também não podemos esquecer da parte da divulgação, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Que é super importante, mas ela normalmente é mais ou menos de bom tom ser 20% do valor total do seu projeto, da sua planilha. Enfim, aqui são todos os itens que você precisa para que ele se concretize, tá? Aqui tem um exemplo para vocês de uma planilha orçamentária, aonde a gente coloca aqui de item a item, dividido por pré-produção, dividido por a contratação, a execução do projeto, a divulgação, a parte administrativa, que também você não pode esquecer de colocar. Você tem taxas, às vezes taxas de cartório, registro de contratos, às vezes você tem que pagar o ECAD, que entra como taxa. Se você tiver bilheteria no seu evento, você tem o ISS. Então é muito importante você lembrar, você pesquisar quais as taxas administrativas ou institucionais que o seu evento vai ter. Isso não pode ficar fora da sua planilha, dando um total. Esse total, de novo lembrando, tanto pode ser para uma captação direta, uma empresa que queira investir e ela vai precisar dessa planilha orçamentária, tanto quanto um edital, porque eles vão te perguntar item a item. É muito importante num edital que esses itens sejam realistas e que você siga a regra, porque daqui a pouco a gente já vai falar da prestação de contas, que é para onde a gente volta para essa planilha orçamentária, tá? Passando uma vez feito, né, esse orçamento geral, a gente tem a contratação dos profissionais. Aconselho muito que tudo isso tenha todos os profissionais que trabalhem ou sejam convidados para participar do seu projeto ou do seu evento tenham um contrato, tá? Que seja um contrato simples, mas é sempre de bom tom,
colocar no papel o acordo que você está fazendo com essas pessoas, a data de pagamento dessas pessoas, dependendo da sua verba direta ou verba de edital. Mais uma dica, nem todo edital vai te dar a verba, uma vez que você consiga 100%, então você tem que ter esse planejamento e isso tem que ser passado para a equipe de vocês, tá? E dentro desse, continuando, acho que a gente não tem muito mais o que falar com o contrato, eu deixei um pouquinho ali na tela objetivo, como se elabora um contrato, mas eu acho que ele pode ser simples e bem objetivo, bem claro. Vamos passar para a parte de divulgação. Essa parte aqui eu normalmente nos meus projetos não é a minha área de atuação, tá? E eu contrato profissionais que façam a divulgação. Eu dou o tom para o evento, eu dou o briefing para esse profissional e eu tenho um olho sobre todo o design que é feito, o que a gente deve colocar nas mídias sociais, qual é o tom que deve ser dado, mas basicamente eles criam, eles estão dentro da minha planilha orçamentária, eles têm contrato comigo e é muito importante também um outro profissional, além do que cria o seu texto, que cria o seu design, é uma assessoria de imprensa. Não, lembrando sempre que a divulgação é 20% do valor total do seu projeto. E além de tudo, né, sem pessoas e sem saber, o seu evento não acontece. A gente depende muito dessa parte da divulgação. Então, pessoal, vamos lá. Agora que a gente já falou do nosso, né, de todas essas etapas aqui, até aqui, a gente chega na hora do planejamento da execução desse evento. A gente vai falar aqui do cronograma de ação. Para alguns isso pode parecer um pouco exagerado, mas acreditem, ele é muito bem-vindo. O que é um cronograma de ação, né? O cronograma de ação é o dia do seu evento, hora a hora. Essa logística é muito importante. Eu te dou alguns exemplos de, por exemplo, uma gravação em um estúdio. Um estúdio tem um horário para começar e terminar. Então, se você passa desse horário, você está gastando dinheiro a mais, tanto de equipe, quanto de som, quanto de estúdio, seu orçamento acaba estourando. Então a gente faz um cronograma de ação para que a gente tenha um total domínio sobre o que está acontecendo hora a hora do seu evento. Isso é muito mais ligado na parte já da execução, depois de todo esse planejamento que a gente fez até agora, né? A hora do evento, a gente precisa desse cronograma de ação, composto de dia, horário, ação, responsável e o status. Qual é o status que eu quero dizer? Qual é o andamento desse evento? O andamento, aliás, não do evento em si, mas daquela linha, daquele objetivo. Então, se ele está completado, está em andamento. E aqui vocês têm um exemplo, uma planilha de cronograma de ação, tá? O nome do responsável, então no dia 1º de fevereiro, às 14 horas, você vai estar fazendo, você vai ter uma certa ação, o aluguel do estúdio, a entrada no estúdio, o início da gravação, a contratação. Isso é dia a dia até o dia do evento, que vai virar hora a hora, tá? E depois de todo este planejamento de meses de trabalho, de levantar orçamentos, de conversa com equipes, de contratação, de divulgação, chega o dia do festival e a execução. O que eu vou falar é que sobre a execução do trabalho é que vocês não esqueçam, mesmo depois de todo esse planejamento, muitos imprevistos acontecem. Então, planejem com calma e não se surpreenda, tá?
se acontecerem imprevistos ali no meio. É normal. A gente faz evento porque são coisas eventuais. Então, existem imprevistos. Uma vez passado o evento, se você está fazendo um edital, tá? Você vai ter a prestação de contas. E aí é aonde vai vir a parte mais importante de ter seguido o orçamento que você propôs dentro desse edital, linha por linha, valor por valor, porque você vai ter que prestar contas disso tudo. É muito importante que vocês tenham todas as notas fiscais, todos os boletos, os recibos, os RPAs, que são recibos de pagamento autônomo, caso a pessoa que você contratou não tenha MEI ou não tenha nota fiscal. Isso é mais ou menos, isso é para serviços, né? Fornecedores normalmente eles têm nota fiscal. Sem a apresentação dessa prestação de contas de um edital, vocês não conseguem participar de outros. Então, é muito, muito, muito importante que vocês tenham isso em mãos, tá? Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado um pouquinho com esses exemplos. Mais uma vez, essa oficina, essa conversa é realmente para artistas e iniciantes em produção. E eu acho que é isso, gente. Obrigada, tá, pela participação de todos, atenção de todos. E se tiverem perguntas ou dúvidas, podem deixar aqui que eu respondo a cada um, tá bom? Muito obrigada, até breve.